O técnico Fábio Carille foi apresentado oficialmente na manhã desta quarta-feira na Vila Belmiro, uma coletiva de imprensa com a presença do Alexandre Galo, que é o executivo de futebol do clube. Ele falou sobre o retorno ao Santos, sobre o planejamento que talvez não possa ser tão aberto assim para o público, até porque o próprio presidente Marcelo Teixeira eleito falou na noite anterior. Há uma série de questões jurídicas, é preciso que se defina quem vai sair do Santos. Por exemplo, o Soteldo parece que realmente vai para o Grêmio, o Jean Lucas tem a vida dele encaminhada para o Internacional de Porto Alegre, pode ser que haja manutenção do Joaquim, do Messias, até o UOL traz esta informação, como eu até tinha dito no vídeo anterior. Me parece que não há uma sofreguidão para contratar zagueiros, né? Porque ainda tem o Jair, que esse é o ano em que o Jair tem que jogar, tem que ver como é que fica a história do Baço. Então, assim, o noticiário que a gente ouve é lateral direito, lateral esquerdo, muitos meias, né? A quantidade de meio-campistas criativos, ofensivos é enorme, a quantidade de nomes citados. Você ouve falar pouco de volantes, apesar de que o Carille, na coletiva ali junto do Galo, confirmou o negócio com o Pituca. Ele aceitou a gente já tinha meio que falado isso, né? Aceitou as situações, a situação de momento do clube ele vai permanecer, e aí uma outra coisa pode surgir aí, né? De atacante, goleiro e tal, vamos ver, mas certamente a partir do dia 2 nós vamos ter uma definição. Acho que o Santos corre muito nesse momento para limpar a área, porque o Carille diz uma coisa na coletiva: não adianta eu liberar um jogador se eu não tiver um outro que venha repor a presença desse atleta, né? Mesmo que seja algum jogador que não esteja no gosto do torcedor hoje em dia, né? Fala, se eu tiver que liberar esse, eu preciso ter uma reposição. Então ele falou muito sobre isso, não quis aprofundar muitas coisas. Diz que da saída dele do Santos, ele lembrou que o grande problema ali foi o do Dracena, né? Que aliás vai comentar os jogos do Santos no Campeonato Paulista. Vamos ver como é que vai ser essa relação técnico e comentarista, né? Ele disse assim: eu não briguei com o Dracena, mas ele não gostava de mim. Eu me lembro até hoje da coletiva em que na Vila o Dracena aparece depois de muito tempo e confirma a permanência do Carille com cara de poucos amigos. A ideia dele certamente era ter um outro técnico no clube, enfim. Mas ele foi claro, falou: meu problema foi com o Dracena, que todo mundo já sabia que tinha acontecido, né? O boicote, os problemas, enfim. E falou sobre estar no Santos. Ele acha que esse momento ele talvez, pensando em planejamento de futebol, menos ruim do que aquele quando ele assumiu em 2021. E se vocês pararem para olhar o time de 2021, era um time pior do que esse que caiu. O time de 2021 era pior do que esse que caiu, né? Esse time tinha muito mais condição técnica. Talvez não tivesse o mesmo brio, a mesma fibra, mas parte técnica tinha, né? Aliás, a gente vai ver bem Soteldo e Jean Lucas jogando lá no Sul, com os caras fungando no cangote deles, como é que eles vão se comportar dentro e fora do campo, né? Vamos ver como é que vão ficar esses dois aí na temporada. Enfim, foi uma boa coletiva de apresentação. Eu separei 3 trechos aqui, um que eu vou colocar direto, vou fazer aquele react, vou deixar 2 trechos direto do começo da coletiva e um outro em que ele fala muito sobre algo que é dito, e às vezes uma mentira dita 1000 vezes vira verdade, né? Não estou dizendo que seja mentira, mas existe colaram nele o rótulo de retranqueiro, de reativo, de defensivo. E ele se defende aí na coletiva, né? A gente já vai ouvir sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef. No WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, como eu sempre digo aqui, vai lá, conversa com o Marcão e retire em loco, meu amigo Marcão, retire em loco com ele lá na Vila Madalena. Então,
solicite a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega por aqui agora ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também ajuda muito no reconhecimento do nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar o link dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, durante a manhã desta quarta-feira surgiu uma nota aí da imprensa japonesa, do clube japonês, dizendo que foi o marido traído nessa história. Veja bem, nós estamos perplexos. Nota oficial do Varen Nagasaki afirma que foi pego de surpresa com a repentina saída de Fábio Carille, deixando a entender que não ter recebido oferta oficial do Santos. Em nota, o clube afirma ainda que, apesar da repercussão na mídia brasileira de uma possível oferta, o técnico e seu agente sempre demonstraram interesse em continuar no clube, que o treinador só veio expressar o seu desejo de assinar com o Santos um dia antes de ser anunciado. Isso é verdade, ele vai falar isso na coletiva, pegando de surpresa a todos. Ainda na nota, o presidente Takada Akitohito afirma que o clube irá se empenhar em esclarecer os fatos, organizar a situação e aliviar as preocupações dos jogadores e da equipe o mais rápido possível. Eles vão falar aqui, mas essa foi a primeira pergunta da coletiva, sobre a multa. Desculpa, a minha visão, tem coisa mais importante para a gente se preocupar nesse momento do que com a multa do Carille com o time japonês. A situação do Santos, a gente falou tanto em dinheiro nesses últimos 3 anos, que a gente tem que falar de bola, tem que pensar na bola. Se vai dar ruim essa história da multa, eu já falei no vídeo anterior. O Marcelo Teixeira, ele é vacinado, ele é adulto, ele é experiente, já foi presidente do Santos 3 vezes. Se é a terceira vez, né? Ou quinta, sei lá, porque teve as eleições. Se isso aí for um problema, ele vai ter que arcar com a responsabilidade disso. Simples assim. Não é hora do torcedor esquentar a cabeça dele com isso. Não é hora de esquentar a cabeça com isso. O cara foi contratado. É que nem eu trabalho num lugar, né? Aí eu chego para a empresa que eu trabalho e falo assim, eu estou indo embora, não precisa nem pagar qualquer coisa, eu estou indo embora, né? O RH da empresa que eu estou saindo não tem que falar com o RH da empresa para onde eu estou indo. Ah, tem multa no contrato, a empresa para onde eu estou indo não quer nem saber disso, é problema seu. Se você vai deixar de receber fundo de garantia, não sei o que, 13º, férias, é problema seu com a empresa lá que você está saindo. Você resolve. Você quer vir trabalhar aqui na minha empresa, para você ganhar mais, para você ficar perto da família? Isso é coisa do dia a dia, gente. Ah, mas no contrato reza que tem uma multa. Problema do Carille e do empresário dele. Se isso não significar nenhum problema para o Santos na FIFA, segue a vida. Por que a gente está problematizando algo que é tão comum na vida? Você sai de um emprego, vai para o outro, você deixa, se você não cumpre o aviso prévio, você deixa de receber lá algumas coisas e você vai para outra empresa. É simples assim. Só que tudo no Santos está ganhando uma proporção acima, né? Ganha uma proporção desmedida. A procura por polêmica, eu acho que começou cedo. Eu acho que a gente tem que acompanhar essa história com responsabilidade, com atenção. Isso tem que ser cobrado no momento certo, na hora certa, em relação às pessoas certas. O presidente falou que não é para se preocupar porque ele já está resolvendo isso. Então, vamos aguardar. Isso não pode pautar a discussão em torno da chegada do Fábio Carille. Você pode discutir se ele é bom, se ele é retranqueiro, se ele é ofensivo, se ele não ganhou nada, se a carreira dele no Japão não estava boa, mas essa história da multa, desculpa falar, encheu a paciência. A minha encheu a paciência, tá? Acho que eu vou falar outra coisa para vocês. É que nem a história do Antônio Carlos Zago. Um cidadão qualquer aí disse que o Santos tinha negócio com o Antônio Carlos, ia contratar o Antônio Carlos Zago. Eu perguntei para uma pessoa lá na transição do Santos, falou, fake news. É fake news, Antônio Carlos Zago. Não vai, nem foi citado vir para o Santos. Só que entre darem a notícia e o fato não se concretizar, a torcida do Santos entrou numa pilha desgraçada. Não é possível. Antônio Carlos, que é isso, que é aquilo, como é que pode? É Série C. Um monte de mensagem na internet de gente assim, de cabelo em pé, porque não parou para respirar e raciocinar que aquela notícia talvez não tivesse fundo de verdade. E entraram em paranoia por causa da história do Antônio Carlos Zago. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. Um sujeito que tem
quase 49 anos de idade, que tem 30 de jornalismo. Leiam, respirem e reflitam sobre as notícias que são divulgadas sobre o clube. E aguardem o momento certo. Não adianta sofrer por antecipação. Nós já sofremos muito nos últimos anos. Sofrer por antecipação... Desculpa, não estou querendo aqui dizer como o colega jornalista tem que se comportar. Pode fazer a pergunta, pode repercutir, pode botar no seu canal de TV, no seu site, onde você quiser. Estou falando para o torcedor do Santos. Não entre nessa pilha. Não entre nessa pilha. Como não era para ter entrado na do Antônio Carlos, entraram e agora vão ficar pautando o dia por causa da história da multa do Carille com o time japonês. O empresário do Carille e o Carille que resolvam com o time japonês. Se ele for pedir alguma coisa para o Santos de ajuda, o Marcelo Teixeira que veja. O Marcelo Teixeira que ligue para o Rueda, que botou o Santos nessa situação, fala: Rueda, dá uma ajuda aí, dá 2 milhões aí que para você é dinheiro de pinga para ajudar lá o Carille a pagar a multinha dele. Vejam o que o treinador disse a respeito dessa história da multa. E aí depois eu vou emendar a pergunta do Bruno Gilfrida, que ele fala sobre o retorno ao Santos. Vamos ouvir. Não, nessa mesma nota aí que saiu lá, fala que eu comuniquei na segunda noite aqui no Brasil, que era terça-feira de manhã lá no Japão, tive uma conversa com o diretor Takemura. Na sequência, fizemos uma videoconferência com o dono do time, o Sr. Akito, a quem eu sou muito grato por esse 1 ano e meio que eu vivi lá e me deu todas as condições de fazer um trabalho muito bom. Passei sobre a minha decisão, tá? Eles tentaram reverter essa decisão me propondo um contrato mais longo, de mais 2 anos, né? Mas eu já tinha tomado a decisão de voltar para cá, então eles foram comunicados na segunda noite aqui no Brasil, que era terça de manhã lá no Japão. Em relação à minha saída de lá, valores, essas coisas, quem cuidou, né, eu estava de férias até ontem, né, depois do acerto, claro que agora não tenho mais férias, e sim trabalhar em cima do planejamento aqui junto com o Alexandre Galo. Quem está cuidando disso é o presidente Marcelo, é o meu empresário Paulo Pitombeira que está dando, e eu realmente não sei por que caminho está indo, mas são eles que estão cuidando de tudo isso. Tá entendido? Marcelo Teixeira, assim, eu me lembro quando o Rueda começou a chorar as pitangas de que o Santos tinha problema, que o Santos tinha dívida, o que eu escutava de parte da imprensa e parte da torcida? Porra, tá expondo o clube, lavando roupa suja, dizendo que o clube não tem dinheiro, que mensagem que vai passar pro mercado e tal. Claro que numa situação como essa, passa-se a impressão que o Santos deu um passa-moleque no time japonês. Tá. Só que assim, foi o exemplo que eu dei agora há pouco. O Santos fez um acordo com o treinador. Ele se desvencilhou do time lá, beleza. Mas é antiético você convidar um treinador que está empregado. Cara, desculpa, vocês estão em que mundo? No mundo da Liga das Senhoras Católicas, é isso? O convite para profissional empregado acontece o tempo todo, técnico principalmente. E técnico faz isso aí que o cara ele fez, né? Às vezes dá o pontapé no clube. E o clube vai lá e procura... Isso acontece toda hora, não vai mudar, vocês desculpem, salvo raríssimas exceções. Não sei que o cara esteja ganhando muito, ou caso ele seja apaixonado pelo lugar onde ele está, isso vai continuar acontecendo. O mundo do futebol é assim. Então, assim, não se surpreendam com essas coisas. Aliás, eu vou ficar só de olho, porque é que nem a história quando estoura uma bomba na Vila. Quando estoura uma bomba na Vila é uma história. Quando estoura a bomba nos outros estádios de Copa do Mundo, opa, muda-se de figura completamente. Ficarei atento ao noticiário, para ver se algum técnico vai sair de algum lugar, se vão pagar multa, se não vão pagar para ir para outro lugar, se vai ficar esse chororô em cima que nem está rolando agora em relação ao Fábio Carille, tá certo? Outra pergunta feita para o Carille: você é retranqueiro? Você é reativo? Você não gosta de jogar? Como é que você vai superar as retrancas da Série B? Olha o que o Carille falou. Vou falar de 2 situações do Santos, de muitas outras que eu poderia falar. Em 2017 eu perdi um jogo aqui na Vila de 2-0 com 2 gols de contra-ataque do Santos. Né? Então teve momentos que o Santos jogou assim. E falando do meu momento de 2021, eram 3 zagueiros, porém jogadores de lado, os alas, Marcos Guilherme, algumas vezes Lucas Braga ou até o Madson, que é totalmente ofensivo. O meu meio de campo não tinha nenhum de marcação, era Camacho, Zanocelo, Felipe Jonathan, que eu trouxe para dentro, enfim, com 3 atacantes. Marinho, Marcos Leonardo, Tardelli, Ângelo, Léo Batistão, enfim. Né? Então,
Essa questão aí de eu ser totalmente reativo, eu entendo perfeitamente do ano de 2019. Eu fui assim com o Corinthians porque achei que aquilo ali ia ser o melhor, e foi um ano muito bom, que a gente ganhou o Paulista mesmo das dificuldades, chegamos à semifinal da Sul-Americana e a um certo momento a quarto no Campeonato Paulista, né? Isso aí ficou taxado, e eu entendo perfeitamente, mas olhar esses dois momentos, principalmente falando do Santos bem rápido, de 17, onde eu perco aqui, o Santos totalmente reativo, e o meu time de 21, ele não era reativo, porque eu não podia tomar gol, só que eu tinha que ganhar jogo para não ficar longe do descenso ali da Série B, e a gente terminou em 10º campeonato. Tá, eu acabei de lembrar que eu esqueci de botar outra parte da coletiva em que ele fala, né? Estou misturando os assuntos aqui, mas ele fala da chegada ao Santos também, né? Então vocês perceberam que ele falou, o que eu sempre digo aqui, 3 zagueiros não é defensivo. Se você tiver alas ou pontas que façam a ala e que laterais que sejam ofensivos, ele citou o Madison, por exemplo, dá para você ter 3 zagueiros. Se você tiver um zagueiro como o Jair, que pega a bola e arranca, vai para o ataque, né? Eu acho que é perfeitamente possível, apesar de que na coletiva ele fala, se eu pudesse começar do zero o trabalho, eu montaria um time no 4-2-3-1, no 4-3-3, não é a preferência dele. Mas ele disse, eu não vou ficar engessado com o esquema tático. Deixa eu voltar lá na outra pergunta que ele fala da chegada dele ao Santos. A pergunta é do Bruno Gilfrido, agora sim, vamos lá. Tudo bem? Bom dia, Bruno Gilfrido do GE. Você falou que quando você falou com ele, sua decisão já estava tomada de voltar para o Santos. E eu queria saber o porquê dessa decisão. Quando você veio para cá em 2021, a sua missão era evitar que acontecesse o que acabou acontecendo no fim desse ano, né, no fim do Campeonato Brasileiro. E você volta agora num momento muito diferente, numa mudança de gestão. E eu queria saber por que você escolheu, para os olhos de muita gente, deixar o sossego de lá do Japão, uma rotina à qual você já estava adaptado, para vir para o Santos nesse momento. Muito obrigado, Fábio. Opa, de nada. Primeiro, essa camisa, né? Uma camisa grandiosa, que a gente nem precisa ficar falando muito sobre isso, histórica. Segundo, por quanto eu me senti tão bem aqui naquele período que trabalhei aqui, saí daqui muito chateado, né? Terceiro, as conversas com o presidente Marcelo Teixeira e com o Alexandre Galo, daquilo que estão pensando para o futuro, para esses próximos 3 anos e quem sabe 6 anos, enfim, isso aí é algo para se falar lá na frente, né? Isso foi me dando mais força, né? Realmente é uma tranquilidade o Japão, né? Aquilo lá é um absurdo, era um sonho que eu tinha de viver aquela cultura, de tantos profissionais que eu conheço, Emerson Sheik, Oswaldo de Oliveira e tantos outros que trabalharam por muitos anos lá, de falar tanto bem. Quando eu recebo a proposta do levar em Nagasaki, falei bastante com o Zico, né, onde o Zico só elogiou, isso foi me dando mais forças para aceitar. Eu estava em andamento numa negociação para o Catar naquele momento, porque eu queria viver o mundo da Copa, mas eram reuniões, mas quando entrou o Japão, aconteceu a primeira reunião, aconteceu a segunda, que eu senti que podia acontecer, já deixei o Catar de lado e todas as possibilidades e fui viver aquilo que eu queria viver em algum momento. Tentei algumas vezes ir como jogador, passou perto, não cheguei a ir, e aí tive a oportunidade de ir como técnico, né? Então é isso. Primeiro, a grandeza dessa camisa. Segundo, por me sentir tão bem naquele período que eu trabalhei aqui, e depois das reuniões aqui com o Alexandre, falando com ele, falando com o presidente Marcelo Teixeira, só fortaleceu mesmo esse desejo, essa vontade de voltar. Bom, tá bom. 3 trechos aí, né? A volta, né? O retorno, porque voltar, essa história chata da multa, e também a questão dele ser reativo ou ser ofensivo. Eu já disse aqui que eu tenho um gosto de futebol parecido com o que se praticará na final do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City, mas eu sei que para isso você precisa ter uma qualidade técnica que o Santos talvez não vá ter esse ano, né? Talvez o ano que vem, esse ano não, 2024, talvez em 2025, porque ele falou um negócio aí que falou projeto de 6 anos. Ou seja, será que o Marcelo Teixeira vai ser candidato à reeleição? Nem assumiu ainda, mas ele falou projeto de 6 anos. Ou o grupo vai ficar 6 anos? Não sei, né? Isso também não é tema para agora, é um tema mais para frente. Será que dentro deste projeto ele já não ficou ciente de talvez contar com o Neymar em 2025? Né? Um ano que a gente espera que o Santos esteja na Copa do Brasil, e depois em 2026 numa Libertadores,
com a obra da Vila acontecendo, existem boas perspectivas, mas isso precisa ser transformado na prática, né? E, enfim, é isso. Boa sorte ao Carille. Ele tem que organizar o Santos tem que parar de tomar tanto gol e tem que ser mais eficiente. Não precisa dar 40 chutes a gol por partida, mas que ele dê 10 e que desses 10, 8 vão na meta e 3 virem gol, né? Porque também a gente tem que tomar cuidado com a estatística. Pô, chutou 30 vezes no gol. Não virou chance real de transformar aquilo em abertura de placar ou em outros tentos, como diriam os antigos, né? Não adianta nada. Então, tá aí o Carille, diz que vai assistir a Copinha, vai acompanhar os meninos. Tá lá a coletiva inteirinha dele de 36 minutos e 37 segundos na Santos TV. Que ele tenha boa sorte, né? Que as pequenas polêmicas sejam dissipadas e que o torcedor do Santos ajude a dissipar essas pequenas polêmicas e, se for possível, que a diretoria fale de forma mais clara algumas coisas, né? Até porque hoje, presidente Marcelo Teixeira, o mundo é diferente do que foi quando o senhor deixou o clube. O senhor já percebeu que a pressão de rede social é muito grande. Na minha rede social, por exemplo, se você for olhar, tem muita gente que foi contrária à contratação do Carille. Aí eu faço aqui uma enquete humilde na comunidade do canal, que tem 3.300 votos, 78% favoráveis à vinda do Carille. Então a internet tem bolhas, depende daquela que você vai acompanhar. Numa bolha vai dar um resultado, noutra vai dar em outra. Então, assim, de toda forma, se puder apagar um incêndio aqui, outro ali, ótimo. Se não puder, não paute a sua gestão por internet nem por rede social. Faça as coisas com convicção, porque o Andrés Rueda, por exemplo, não teve convicção nenhuma, perdeu o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz acertou tudo para a vinda do Ganso e a internet impediu que o Ganso voltasse para o Santos e o Fernando Diniz fizesse um trabalho aqui diferente. Só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Ouça sim, tenha o feedback das redes, do que o torcedor diz, mas analise e tenha convicção do que o senhor quer fazer em relação ao seu trabalho. Tá certo? É isso. Boa sorte ao Carille, se ele tiver sucesso é bom pra gente. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.